Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da EBD, da Escola Bíblica Dominical Online. Provavelmente essa é a única escola bíblica dominical que você conhece de fato, né? Porque aqui sim nós nos dedicamos em cada domingo a estudar um dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Lamentações. É um livro bastante interessante, um livro mal compreendido e um livro também pouco conhecido, né? Um livro que acaba ficando um pouquinho de lado ali nas nossas leituras bíblicas. Mas antes de eu falar sobre o livro de Lamentações, é claro que eu preciso fazer para você um convite. Se você está conhecendo o canal agora, então inscreva-se, fique por aqui, seja bem-vindo aqui no canal. Deixe seu like também nesse conteúdo e, é claro, você pode compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais. E também, independente qual seja o seu caso, não se esqueça dessa curtida, de dar uma voltinha ali na descrição do vídeo, porque tem outros produtos e cursos à sua disposição. E também fica o meu convite para todo mundo do nosso curso livre de teologia, um curso de qualidade, com grade completa, corpo docente qualificado e por apenas R$ 29,99 por mês. Para você fazer parte, é só clicar no Seja Membro e escolher o plano Café Completo. Pois bem, falar de Lamentações é considerado no cânon da Bíblia protestante um dos textos que compõem os profetas maiores, porque Lamentações é tradicionalmente, nessa ótica, atribuído a Jeremias na sua autoria, embora não se tenha nenhuma consistência que prove que realmente foi Jeremias quem o escreveu. Lamentações no cânon da Bíblia católica e, mais do que isso, no cânon da Bíblia hebraica, Lamentações faz parte dos escritos, não está classificado na categoria de profetas, né? É um dos escritos. O nome Lamentações também não é um nome original lá da Bíblia hebraica. Eu já expliquei em outros vídeos, até da EBD Online também, que os livros da Bíblia hebraica ganham como nome, como nomenclatura, as primeiras palavras, as primeiras expressões que aparecem no texto. Lamentações na Bíblia hebraica é uma interjeição e esse nome Lamentações só veio quando o texto foi traduzido para o grego. É uma versão grega do nome, né, desse livro e tem muito a ver com as lamentações que são características da religiosidade do povo judeu, com o lamento praticado pelo povo judeu em alguns momentos específicos da sua religiosidade e também específicos da sua história. As lamentações eram utilizadas em momentos dramáticos que o povo vivia. Por exemplo, num ofício fúnebre, num velório, né? Num velório se falava e se usava as lamentações porque se entendia que era um momento trágico, um momento difícil, um momento catastrófico da vida de uma família. Ou, no sentido ainda maior, as lamentações eram usadas e representavam catástrofes nacionais, como é bastante o caso do livro em questão. Por exemplo, eu quero ler com vocês Lamentações, capítulo 1, logo no versículo 3, que diz o seguinte: Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habitada entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. E esse tema é logo uma introdução desse livro, e se você ler todo o capítulo primeiro e praticamente todo o livro, você vai ver a lamentação, a tônica nesse sentido do sofrimento, da catástrofe, né? E a catástrofe, principalmente representada em Lamentações, é a tomada de Jerusalém, a destruição do templo,
que era muito importante para aquela religiosidade nacional, pela invasão de Nabucodonosor e, consequentemente, óbvio, do povo da Babilônia, o que aconteceu no ano de 587 antes de Cristo, né? 587 anteriormente à era cristã. A Septuaginta foi quem deu o nome de Lamentações ao livro, e foi a Septuaginta quem atribuiu a autoria do livro de Lamentações a Jeremias. E por isso que, provavelmente, aí na Bíblia que você tem, Lamentações vem logo depois do livro profético de Jeremias, que a gente falou sobre ele na semana passada, e o vídeo já está disponível aqui no canal para você acompanhar. Lamentações é um livro pequeno, é um livro que tem 5 capítulos apenas, mas capítulos interessantíssimos, e 4 desses 5 capítulos são construídos em ordem alfabética e em ordem poética também. Você já deve ter reparado essa mesma estrutura lá no Salmo 119, que é o maior capítulo de toda a Bíblia. O Salmo 119 tem 8 versículos para cada uma das 22 letras do hebraico. Você já reparou isso? Essa estrutura também similar aparece no livro de Lamentações. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4 do livro de Lamentações tem um versículo para cada uma das letras do hebraico. Ou seja, o capítulo 1, 2 e 4 de Lamentações tem ao todo 22 versículos cada um desses capítulos. O hebraico é um idioma que tem 22 letras, todas elas consoantes. E era relativamente comum na cultura desse povo escrever textos em que cada versículo, ou cada conjunto de versículos era correspondente a uma dessas consoantes. Se você abrir a sua Bíblia, não raramente, você vai encontrar lá no capítulo 1 aquelas palavrinhas Aleph, Beit, Gimel, Dalet e assim sucessivamente. Esses nomezinhos que aparecem do lado do versículo são as letras do hebraico e os versículos correspondentes a essa letra. O capítulo 3 é diferente. Capítulo 3 são 3 versículos para cada uma das letras, ou seja, o capítulo 3 de Lamentações tem 66 versículos. O capítulo 5 foge totalmente a essa regra, não tem nem um para cada letra, nem 3, nem 2, é um estilo mais livre. E provavelmente o capítulo 5 é escrito em outro momento que os outros capítulos que nós vemos aqui no livro de Lamentações. Então essa é uma curiosidade bastante interessante que você vai observar, e não é por acaso que o capítulo 1, 2, 4 tem 22 versículos e o capítulo 3 tem 66 versículos. Esse poema tem cunho político. Na maior parte do tempo, há um forte cunho político em todo o texto de Lamentações, o que não poderia ser diferente, até porque as Lamentações são resultado das invasões babilônicas na terra da Palestina, que levou pessoas deportadas, que deixou pessoas na terra, que invadiu a Palestina, que destruiu a cidade de Jerusalém, ou boa parte da cidade de Jerusalém, e o maior símbolo dessa destruição, dessa catástrofe, é a destruição do templo de Jerusalém, que representava mais do que um templo para essa cultura, para essa religiosidade e para essa nação de uma maneira geral, né? Então, é claro que esse cunho político ele é muito presente, está muito fortemente representado no livro de Lamentações, e é um texto que foi escrito, ao que tudo indica, antes do final do exílio babilônico. Portanto, toda aquela catástrofe, toda aquela destruição e todas aquelas lamentações desse povo estão ainda muito latentes, muito presentes na construção nacional e religiosa desse povo que está passando por esse momento específico. Na Bíblia hebraica, como eu falei, Lamentações não está atrelada ao profeta Jeremias.
Lamentações não é considerado um texto profético, como no cânon protestante passou a ser, um dos textos dos profetas maiores, né? Mas na Bíblia hebraica, o livro de Lamentações é um dos escritos. Faz parte na Tanakh dos Ketubins, os escritos, né? E tem a sua importância preservada, mas nessa categoria. E um texto também que é dos mais conhecidos de Lamentações, embora muitas vezes tirado de contexto, é Lamentações capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24, que é um texto bonito, um texto triste, mas um texto também muito importante para essa construção histórica e literária, que diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, e, portanto, esperarei nele. Por que que eu digo que esse texto muitas vezes é compreendido fora de contexto, né? Porque nesse cenário há uma situação de grande catástrofe para esse povo, de grande destruição, de grande desolação, e esse texto é a última esperança, a última cartada do autor, que fala bastante por esse povo, de não se entregar totalmente diante dos fatos que têm ali acontecido, de trazer à memória alguma esperança, né? Que algum episódio daquela construção nacional religiosa que mostra Deus ao lado daquele povo e ajudando aquele povo nos seus momentos mais angustiados, né? E a sua misericórdia que traz esperança àquele povo, e ele está ciente de que se não fosse a esperança, a misericórdia de Deus, né, esse povo já tinha sucumbido. E ele espera no Senhor, até porque ele não tem mais nada o que fazer. Ele não tem mais nenhum outro tipo de esperança. Esperar, no caso, vem de ter esperança. E a única coisa que ele ainda tem esperança é na misericórdia de Deus, e por isso ele tenta buscar nessa misericórdia de Deus algum alento diante daquilo tudo que ele está sofrendo, né? E algumas pessoas, de modo cretino, de modo superficial, raso, falam que Jeremias, quando entendem que ele é o autor desse texto, ou mesmo o autor dele, que não é Jeremias, né? Mas quem foi o autor de Lamentações teria sido o profeta chorão, como se fosse uma piada, né? Mas é uma pessoa que não era alienada, como muitos que dão esse apelido são, e que estava compreendendo um período e um contexto absolutamente trágico e, portanto, encara esse período trágico com o peso que pedia esse momento, né? Não é um ufanista, não é um alienado, não é alguém sem noção, é alguém que compreende aquele momento, que tenta ler esse momento e tenta tirar algum tipo de esperança para que aquele momento seja superado, e não foi fácil para essa construção nacional. Nós estamos acompanhando aí os profetas maiores. Semana que vem vamos falar sobre Ezequiel, e eu espero por você lá, como também espero que você deixe seu like nesse vídeo, que você o compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo, e em breve a gente se encontra por aqui. Até lá, a gente se vê.